Olá, amigo. Olá, amiga do Vai Cair na Prova. Espero que vocês estejam bem. E vamos lá para mais uma aula. Hoje sim, aula 11. Na aula passada fiz besteira, falei que era aula 11, mas não era aula 11. Enfim, não estava bêbado. Vocês sabem que eu não bebo. Não sei o que aconteceu. Deu um delayzinho aqui. Mas vamos lá. Vamos lá mesmo assim agora com a aula 11, né? De expansão marítimo-comercial, ou como conhecido popularmente, as grandes navegações. Amigos, as grandes navegações são um processo, particularmente do século XV e XVI, né? Um processo onde países europeus vão começar a desbravar mares e até então descobrir terras que até então eles não conheciam, pelo menos na história oficial, não sabiam de sua existência. Tá? Tem coisas, há controvérsias sobre esse assunto, há muitas controvérsias. Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui, né? Pelo menos por enquanto, vamos falar bem rapidinho deles. Mas o fato é que esses países vão sair para o mar, o que já é uma grande conquista, devido ao que pensavam sobre o mar, né? Todo o misticismo que existia sobre os grandes oceanos, e vão começar a desafiar esses mares, vão chegar até terras então que eram desconhecidas ou que eram conhecidas, mas conhecidas muito pouco porque nunca se tinha chegado lá. Né? Há todo um movimento que isso vai acontecer, tá, pessoal? Não acontece da noite pro dia, não acontece sem intenções, as intenções são comerciais, também são religiosas, né? Então é um grande processo. O que nos interessa saber, pessoal, é que assim que Constantinopla cai nas mãos dos turcos otomanos, em 1453, e se torna a capital do Império Otomano, Turco-Otomano, que seja, o Oriente perdeu, né, um contato com o Ocidente, perdeu um contato com o Oriente, perdão, né? Constantinopla era a passagem. E agora os islâmicos fecharam aquela fronteira. Então é muito mais difícil conseguir mercadorias na fonte, ou pelo menos na metade da fonte, né? Porque Constantinopla estava ali, né? Se você fosse pela Rota da Seda para chegar na China, passava por Constantinopla. Se você fosse pela rota para chegar pelo menos no Oriente Médio, para ter um contato com produtos orientais da Índia, por exemplo, você tinha que passar por Constantinopla. Agora, com as passagens por terras fechadas, vários dos países que estão lentamente formando seus estados nacionais, coisa que a gente viu na aula passada. Eu ia dar uma de youtuber agora falar que eu ia colocar nesse card aqui, mas não tem card. Né? Vai ser interessante colocar, viu, produção? Só um adendo. Mas enfim. Na aula passada nós vimos a formação e esses estados-nação eles precisam ir até lá para buscar agora essas mercadorias. Essas mercadorias valem muito na Europa, por isso que os caras vão desbravar os mares. Já falamos sobre isso. Né? Tá, mas por que não vai pelo oceano? Pô, se o monopólio de terra está nas mãos dos árabes, dos turcos otomanos agora, o monopólio do Mediterrâneo está na mão dos italianos, que estão fazendo uma grana desgraçada. Né? Lembra do Renascimento. Né? Tá sobrando grana dos italianos. Então, para esses países, para esses estados-nação que estão surgindo nesse princípio, no século XV, no século XVI, chegar até a Índia é a intenção prioritária, né? Porque o lucro deles seria maior se eles conseguissem abrir um caminho até lá. Como não dá para ir por terra, né? Por conta da fronteira de Constantinopla fechada. Também ir mais ao norte você vai mexer com antepassados russos, né? E quase ali, né? Então é melhor garantir por um outro ponto, né? Não passar em terras desconhecidas, né? É melhor não invadir a Rússia, porque invadir a Rússia é problema, né? Napoleão e Hitler que o digam. Mas vai haver outra maneira, e tende a haver outra maneira. Essas navegações, pessoal, estão ligadas a toda a questão comportamental e a questão filosófica do Renascimento, porque foi a partir do Renascimento que começou a se analisar cientificamente o mundo e mitos sobre a navegação, não só sobre os mares, mas também sobre a Terra em si, né, a existência física da Terra, vão começando a cair por terra. Né, e vários desses mitos eram alicerçados na religião, que era, que era a religião católica medieval. Então, já vai começando aí para a fita lentamente. Vamos falar deles bem tranquilinhos a partir de agora. Mas antes de falar deles, essencialmente, pessoal, vamos falar das primeiras experiências de navegação, tá? Eu vou fazer uma coisa que é muito boa para vocês, né? E ótima para quem está vendo, que é deixar a minha cara pequena e o slide grande, assim vocês não precisam ficar vendo na totalidade. Sempre é bom, né? Meus amigos, os europeus, o mundo... pronto.
o mundo da navegação não era um mundo tão desconhecido assim europeu, tá? Era um mundo que já existia uma certa predisposição à navegação. Como vocês podem ver nesse mapa, pessoal, que são as rotas de comércio que eu falei a vocês, todas elas passam por Constantinopla, né? Sejam as terrestres, a rota da seda, que passa pelos lugares hoje que tem aquele bando de Turquestão é uma outra coisa, mas Uzbequistão, Cazaquistão, Terra do Machado, Borat, essas coisas. Passa por ali, né, para aquela região geográfica da Ásia Central, que é bem acidentada, mas isso aí você pergunta para o Careca ou para outro professor de geografia do curso. Acho que é o Careca que dá, né, geografia física. Ou está sendo passado pelo Oriente Médio, né? Ou você tem que passar lá por cima pela Rússia, né? Por Kiev, por Odessa, hoje na Ucrânia, tá difícil. E o Mediterrâneo ali dominado pelos caras, você tem que dar um jeito de chegar, pessoal, na Índia, ou nas Índias, como eram conhecidos, né? Nessa região onde tem algodão, tem pau-brasil, olha que coincidência, tem pau-brasil, né? Cravo, canela, rubi, safira, ópio, droga. O tráfico de drogas sempre foi lucrativo na história do mundo, pessoal. A Inglaterra, que eu diga, nossa, a Inglaterra toda conservadora, né? É verdade. Vocês vão ver isso mais pra frente. A história é fenomenal, gente, é fenomenal, desculpe. Mas é fenomenal. Gente, vocês me dão licença um momentinho? Meu gato chegou. Só um minuto, já volto. Venha, cidadão. Tô gravando, meu amigo. Você não pode entrar assim mesmo. Quem tem gato sabe do sofrimento, né? E daqui a pouco vai chegar outro, só que o outro chora mais. Tá? Então, peço desculpa já por ter que fazer isso. E alongar a aula. Então, pessoal, não tem outra alternativa, pessoal, a não ser arranjar um outro caminho que não seja terrestre, não seja para o Mediterrâneo. O Mediterrâneo vai desembocar no caminho terrestre. Não tinha o canal de Suez. O canal de Suez é uma coisa do século XX, né, ligando ali o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E vão descobrir. Mas para descobrir isso aí, tem um monte de coisa para se falar. As primeiras navegações, pessoal, europeias nesses oceanos que eram desconhecidos, elas eram bem antigas em relação às grandes navegações do século XV e XVI, né? A gente pode citar como exemplo, um exemplo que tem fonte, né? A gente pode citar navegações fenícias, que dizem que inclusive chegaram aqui no Brasil, né? Toda aquela questão da Pedra da Gávea, acredito que eu comentei com vocês lá na Antiguidade. Quem não lembra, volta lá na aula de Antiguidade e dá uma olhada. A questão dos fenícios terem chegado aqui, a questão de chineses antigos terem chegado aqui na América também, né? São todas suposições, não há muitas provas. Mas provado nós temos as incursões vikings, né, 700 anos antes, né, pelo ano 900, encabeçadas por Erik Vermelho, né, que foi expulso da Groenlândia por cometer um crime. Olha só, vikings cometem crime, né, que absurdo. Que parece uma sociedade tão violenta quanto, mas não era tão violenta assim quanto retratam, né, tudo e tal. Foi para a Islândia, né, foi para a Islândia, foi banido para a Islândia, né, a Islândia já havia sido descoberta, né, e depois rumou para a Groenlândia, e achou a Groenlândia, né. Seu filho, Leif Erikson, acabou indo também para onde hoje é o Canadá, na Península do Labrador, né? E fundando inclusive uma vila hoje chamada de Vinland, né? Foi, né, feita a escavação arqueológica e acharam artefatos vikings, funerais vikings, né? Totalmente escavados. Então, muito provavelmente, pessoal, 700 anos antes, né, esses vikings, que nada mais eram que europeus do norte, chegaram aqui na América, né? Na América do Norte, na Groenlândia e tal. Então, provavelmente os europeus talvez soubessem que existia alguma coisa aqui, mas eles não tinham dimensão do que existisse, né? E só na Idade Média, né, só depois da Idade Média, na Idade Moderna, no Renascimento, que eles começaram a ter subterfúgio, uma palavra bonita, né? Começaram a ter subsídio intelectual para poder desafiar esse mar, né? Principalmente pelo Renascimento, principalmente nas reformas religiosas, tá? Que vão criar alguns instrumentos que vão encontrar nessas navegações a salvação católica das navegações, com a Companhia de Jesus. Na próxima aula, como é que funciona isso? Nas próximas aulas, não na próxima, na outra, como que funciona. E também, pessoal, né, o questionamento sobre a ordem vigente. Mas o que era essa ordem vigente, pessoal? É muito simples, tá? Existiam no mar, a concepção de mar nesse tempo, a concepção de perigo, normal, né? Até hoje tem concepção de perigo do mar, né? E lá você convia com dois tipos de perigo. Que embora a gente ache que o segundo tipo de perigo, pessoal, era um perigo medieval, essa situação que a gente vive hoje parece que é um perigo também atual, né, galera? Enfim, né? Já vamos chegar nesse mérito. O perigo real do mar, obviamente, que é o de náufrago, de doença, de fome, de sede, perigos relativos à própria navegação, a morte pelas questões, pelo ambiente hostil que é o mar,
Mas o que povoava mais a cabeça dos cidadãos eram os perigos imaginários, né? Os perigos imaginários que para eles eram perigos reais. Monstros marinhos, gigantescos abismos, penhascos, o horizonte finito, ou seja, olha para o horizonte, ali está o fim da Terra, porque havia uma concepção que a Terra era plana, baseada lá em observações gregas, né? Que a Terra é plana, a Terra é um disco achatado, chegou ali no horizonte, você vai cair, você vai cair lá embaixo. Sabe Deus aonde, provavelmente o inferno. Tudo isso habitava a cabeça do ser medieval, habitava a cabeça das pessoas e impedia, de certa forma, várias pessoas de desbravar esse mar pelo medo, não só pelo medo real, mas por esse medo imaginário e mitológico. Tá? Hoje sabemos que a Terra não é redonda, embora se discuta em pleno 2018, 19 e 20 que a Terra não é redonda, meu Deus do céu, que a gente estava discutindo, a gente discutia coisa tão legal, hoje está discutindo se é terra, enfim, né? Mas você aí que é terraplanista está me vendo, não posso falar nada, né? Infelizmente, mas foi. Havia essa concepção da Terra, principalmente da Terra achatada, né? Que é essa concepção aqui, do mapinha que vocês têm na apostila, né? Esse mapa é um mapa do século XII ou XIII, né? Produzido por Isidoro de Sevilha, um visigodo, vivendo na Península Ibérica Muçulmana, que narra bem essa situação, né? Você tem 3 continentes, né, nessa concepção de mapa-mundi dele. A Ásia, Jerusalém no centro do mundo, né? O paraíso em algum lugar, que seria talvez uma reminiscência do Éden, né? Para o Oriente e tudo e tal. O Oriente que até então era bem desconhecido das pessoas, mas comercialmente já, né, tinha seus laços com a China, com o Japão, com a Índia, com as civilizações. A Europa de um lado e a África do outro. Aquele rio ali, Tanais, eu não sei que rio está se referindo, tá, pessoal? Me falta essa informação. Talvez seja o Danúbio, numa escrita um pouco mais arcaica, né, que simbolizava uma fronteira, ou até mesmo Vístula, ou até mesmo, quem sabe, o rio Oby, lá na Rússia e tal. E a África, né, separadas pelo Mar Vermelho e pelo Mar Mediterrâneo. Essa concepção era a concepção que reinava e que impedia pessoas, né, do medievo e também no início da Era Moderna a sair para o mar por conta desses medos. É a evolução do pensamento renascentista, é a evolução do pensamento humanista e a evolução da avaliação do mundo pelas vias científicas, pela física, as questões envolvendo Galileu, as questões envolvendo Isaac Newton e todos esses caras, Johannes Kepler, um monte de cara, né, que vai começar a alterar essa concepção. Então, esse é o aspecto mitológico da coisa, o aspecto factual das coisas, né? Essas coisas têm que cair por terra. Além disso, pessoal, né, além desse rompimento que nós já falamos, desses mitos, nós temos outros rompimentos também, né? Outras intenções e rompimentos. A intenção prioritária dessas grandes navegações, pessoal, é encontrar um caminho para o Oriente, porque lá no Oriente você tem a tão famigerada coisa que gerava muito lucro nas feiras europeias, que são as especiarias, né? Ganham esse nome por serem muito especiais. Oh, que criatividade do caramba! Serem especiais dentro da Europa e darem muita grana para aqueles que o contrabandeiam, que o comercializam, coloque o nome que for, né? Por isso que italianos eram muito ricos e árabes também, né? Porque eles atravessavam esses produtos da Índia até a Europa e ganhavam dinheiro com esse trânsito. Como está fechado e a possibilidade de lucro é grande, é melhor a gente buscar lá. E eles vão buscar, eles conseguem chegar até lá, né? O sonho deles é isso. Essas especiarias eram em grande parte temperos, adornos, né? Cravo, canela, cominho, aquele negócio, aquele tempero vermelho que parece molho, esqueci o nome agora, coral, né? Rubi, safira, pedras preciosas, tecidos preciosos, seda da Índia, seda da China, né? Que veio pela Índia também, tudo e tal, ou até mesmo ópio, como falei a vocês, que se você vendesse na Europa, te rendia 600% de lucro, né, pessoal, uma média. Então era muita grana em jogo. Então compensa, já que nós sabemos a partir de agora que esse mar não é tão tenebroso como a gente sabe, né, pelas descobertas, compensa a gente chegar até lá. Além desse espírito econômico, né, que a burguesia estava motivando, existe o espírito religioso cruzadista, que é muito vivo na Europa nesse processo. Faziam 200 anos, né, que a cruzada tinha acabado. Esse pensamento cruzadista ainda existe, né, em alguns lugares, inclusive aqui no Brasil, né, de ter que combater o infiel, né? Então, essas navegações também têm uma porção de religiosos que acreditam que vão até terras do Oriente, vão até terras depois da América, né, pessoal? Encontrar esse pagão e combater esse paganismo, né, pessoal? Também por fruto da reforma protestante, né, pessoal?
O catolicismo tem que chegar antes do protestantismo em regiões que não eram cristãs. E converter esse povo por toda aquela questão do chamado e da fé, do dogma católico, do dogma cristão em geral que se estabeleceu na Idade Média. Então tem muita coisa nesse bojo, né, pessoal? Muita coisa. Mas acabando isso, qual foi o primeiro país a sair para o mar? Fácil, o país mais rico do mundo, né, pessoal? Portugal. Sim, Portugal, nosso país mãe, país pai, ou padrasto, ou madrasta, não sei. Tá? Era o país mais rico do mundo. A partir desse processo, tá, do país mais rico do mundo, você tem tudo acontecendo em Portugal, né, que possibilita isso. A primeira coisa, centralização política. Portugal foi o primeiro país a se centralizar, né, pessoal? Desde o que o Afonso, do que os Borgonha ganharam o condado portucalense, depois com a Revolução de Avis, que foi uma revolução burguesa, né? O mestre João de Avis era um burguês, e vai estabelecer um governo, né, pessoal? Um governo aliado a esses empreendimentos burgueses que são voltados para o mar. Né? Segundo ponto, né, pessoal, tá? A presença da burguesia era forte no governo. Era forte porque você tinha um rei oriundo da burguesia. Tá? Terceiro ponto, posição geográfica favorabilíssima, né, pessoal? Você passa ali, Portugal não passa pelo mar de ninguém, pela possessão de ninguém, e dá de cara com o Oceano Atlântico. Né? Então é muito mais fácil de fazer esse tipo de coisa. Uma escola de navegação muito bem definida. Tá? Portugal, por estar localizado na Península Ibérica, tomou contato com inovações árabes. Né? Nós já falamos várias vezes que os islâmicos guardaram muitos dos conhecimentos gregos, não só gregos, mas também macedônicos, mas também de outras civilizações, que aproveitaram muito mais, porque eles não tinham eles tinham uma relativização do conhecimento, que sabiam separar paganismo para lá e conhecimento para cá. É coisa que na Europa medieval cristã católica, né, era uma coisa um pouco difícil de se fazer. Então, a evolução da matemática, a evolução da química, a evolução da astronomia, a evolução das medições, enfim, tudo que necessita, pessoal, né, dentro das grandes navegações, de todas as ciências utilizadas na construção de objetos para observar o céu, para contar as distâncias celestes, são fruto desse saber islâmico que ficou naquela península. Embora os islâmicos foram expulsos, o saber fica, né, pessoal? As mudanças culturais sempre ficam. Então, isso fez com que se desenvolvesse uma escola de navegação, né? Essa escola formava pessoas que iriam trabalhar, né, com essa navegação, matemáticos, engenheiros, tá? Astrônomos, produtores, né, de matéria-prima para as embarcações. E essa escola ficou conhecida no mundo como Escola de Sagres. A galera vai para Portugal, pessoal, e você acha lá o pátio de Sagres, né? Que era um pátio ali onde se faziam as observações. Você não acha uma escola de Sagres. Parece que a gente fala de Sagres, parece que havia todo um monumento, né? Quase uma universidade da navegação. Não era bem assim, pessoal. A escola de Sagres não existe no mundo real. Ele existe no plano idealístico, né? Você está fazendo parte de uma escola de navegação de toda Portugal, não é uma instituição. Existem várias pequenas instituições que fazem o trabalho da escola de Sagres, né? Mais ou menos como funciona também o termo iluminismo, mas a gente vai falar isso aí um pouco mais para frente. Então não existe a escola física de Sagres, existem vários lugares que produzem, ora esses lugares são estaleiros, ora são lugares de observação, ora são lugares de produção de matéria-prima, que se identificam todos como escola de Sagres e escola de navegação. E nisso, pessoal, Portugal foi muito feliz nessas coisas e conseguiu vazar fora. Né? Conseguiu ser o primeiro país a fazer isso. Dessas conquistas, você tem a primeira conquista, que foi conquistar a ilha de Ceuta, que fica no Estreito de Gibraltar, tá? Mas que estava sob o poder do Marrocos. Tá? Conquista essa ilha em 1415 e inaugura a saída de Portugal dali. Portugal, então, de 1415 a 1488, ele começa a dar severas voltas, né, pessoal, sobre o Périple Africano, chegando nas civilizações do Périple Africano, que eram impérios poderosíssimos, né, comparados inclusive a Estados-nações da Europa, fazem vários tipos de comércio, incluindo o comércio de pessoas, o comércio de escravizados, já começa por aí. Eu sei que vai ter gente que vai falar, viu, como é que pode? Na África também tinha escravo, né? Os africanos se escravizavam entre si. Pessoal, a raiz da escravidão africana, a raiz da escravidão americana e portuguesa são totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes, tá? Tem toda uma questão desse negócio que diferencia muito do que acontecia na África, do que aconteceu aqui no Brasil, do que aconteceu nos Estados Unidos pela escravidão. Então, antes de falar besteira, entenda esse processo. Mas nós vamos falar agora sobre esse processo. E vai fazendo seus contatos comerciais e fundando feitorias, que eram entrepostos comerciais. Essas feitorias, depois de um tempo,
evoluem para territórios portugueses mesmo, sob influência portuguesa, como Costa do Marfim, né, a famosa Costa do Marfim, Guiné-Bissau, né, Senegal tinha um pouquinho ali de português, tinha uma feitoria portuguesa, e os mais famosos, né, Angola, né, que hoje fala português, colonizado por Portugal também, e Moçambique, que embora fique do outro lado, também era uma feitoria, né, também fala português. Em 1478, Bartolomeu Dias, o nome dele, não, Bartolomeu Dias é o padre, meu Deus, gente, esqueci o nome do cara, sei que é Bartolomeu, ai, me desculpe, me deu um branco aqui, eu não vou abrir agora aqui que tá com problema. Bartolomeu de Guzmão? Não, esse era uma... Bartolomeu Dias, estou confundindo com Bartolomeu de las Casas, que é um padre jesuíta. Bartolomeu Dias conseguiu, se não for o Dias, me perdoa, conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, ou fazer o contorno do périplo ficando ali embaixo. O Cabo das Tormentas é porque está no encontro de dois oceanos, né, pessoal? O Oceano Índico, que é misterioso até os dias de hoje, e o Oceano Atlântico, que sem dúvida é um dos oceanos mais horríveis que se tem para navegar, porque ele é naturalmente agitado, né? Ele só não é tão ruim esse encontro quanto o encontro do Atlântico com o Pacífico no Estreito de Drake, né? No canal de Drake, ali na América do Sul, entre Terra do Fogo e Antártida. Mas passando aquilo ali, ganhou esse nome do Cabo das Tormentas, né? Até rebatizam o nome do Cabo das Tormentas, que ora aconteciam vários naufrágios pelas suas condições, rebatizam para Cabo da Boa Esperança. E em 1498, Vasco da Gama chega nas Índias, né? Dessa vez chegou em primeiro, não em vice, como o Vasco continua sendo. É duro a vida de vascaíno, eu posso falar bem sério sobre essas coisas. Mas eu não ligo muito para futebol mais. Então assegura-se isso aí. Tá? Embora Vasco da Gama, pessoal, tenha chego na Índia, né, em 1498, quando ele estava voltando, o navio dele foi sumariamente atacado por piratas, né? Ora africanos, ora islâmicos, né? Islâmicos africanos, né, por sinal, ou de tribos africanas mais abaixo. E teve que ir outra expedição para segurar esse caminho, né? E nessa expedição de assegurar esse caminho, que foi 2 anos depois, foi a expedição que já sabia que existia uma certa terra do outro lado, né, pessoal? Garantida por si só por um tratado de alguns anos atrás, era a expedição de Pedro Álvares Cabral, aquela que chegou ao Brasil e reconheceu o Brasil como terra portuguesa, né? Iniciando assim a história do Brasil. Mas não é a minha frente, né? Isso aí o professor Augusto André Mozart Pinheiro já deve ter falado para vocês faz tempo sobre esse processo, né? Processo Cabral. Depois disso foi para a Espanha, foi para a Índia e voltou. Tá? Essas navegações portuguesas são bem simples, pessoal, de se entender. Mas já falamos dela, né? Já falamos mais atento do que foi esse processo. A Espanha, por sua vez, né, teve um processo bem difícil, pessoal. Ela foi o segundo país a sair para esse mar. Mas a Espanha teve que lidar com seus processos de unificação e centralização, que demoraram até 1492, como vocês viram na outra aula, né? A união das coroas de Castela e Aragão, né? Castela e Leão, desculpe, né? Entre Fernando e Isabel, só expulsaram os muçulmanos ali em 1492. E nesse mesmo ano, no final do ano, em outubro, né? No final do ano não, pouco antes, né? 2 meses antes de outubro, não sei que mês é, setembro, agosto, mês que nós estamos, nossa, que bizarro. Lançaram a sua primeira expedição, né? Para essa expedição, como eles tinham até o conhecimento, tinham contato com as ideias, né, que estavam correndo, chamaram um navegador experiente, um navegador que vinha da Itália, que já tinha muito das ideias renascentistas e científicas do Renascimento consolidadas em sua cabeça, e que acreditava, pessoal, poder encontrar um outro caminho para chegar na Índia, já que Portugal já havia chegado perto da Índia em 1488, né, quando ele vai até Moçambique. Portugal está quase chegando lá. Quando Bartolomeu Dias faz o contorno do périplo, eles sabem que é uma questão de tempo para Portugal chegar lá. Só que eles não podem ir pelo mesmo caminho de Portugal, porque Portugal tem feitorias asseguradas, né? Eles não são bem recebidos, eles não conseguem fazer isso. É desperdício de dinheiro. Né? Esse navegador, genovês, da cidade-estado de Gênova, hoje Itália, chamado Cristóvão Colombo, né, acreditava, como todo homem renascentista, que a Terra era redonda. Tá? Ele só não sabia quando ia chegar, mas que a Terra era redonda, a Terra era esférica, tá? Ou geóide, como prefiro. Tá? E falou que se navegasse oeste ao invés de leste, ele chegaria lá uma hora. Tá? A confiança foi tão grande nele que só deram 3 navios, né? Santa Maria, Ninha e Pina. Tá? Para Pedro Álvares Cabral deram quantos? Mais de 10, né? 14, 13, 12, não lembro agora. Então, pra você ver a confiança que os caras tinham nele, né? Se foi perder, perde pouco. E Cristóvão Colombo saiu de lá. E foi o rumo a leste, como você pode perceber nessas setas em verdinho, né, no mapa de vocês, né? Que misturam as duas navegações aqui, tanto espanholas quanto
portuguesas. Indo para o oeste, pessoal, ele acreditava atingir a China ou a Índia, né, as costas do outro lado. E sim, ele atingiu, dia 12 de outubro, atingiu um lugar, né, um torrão de terra ali, que ele acreditou ser a Índia, né, tanto que deu o nome dos habitantes. Ele achou, pô, deve ser um lugar aqui, meio... a gente não conhece muito bem a Índia, né, pode ser que o lugar seja assim, meio estranho, né, e batizou os moradores de lá de índios, né, em referência a isso, né. É um termo meio complicado, né, tem algumas tribos indígenas e associações indígenas que não gostam desse termo indígena, né, nem do ameríndio, nem do índio, então temos que discutir isso aí, mas não agora. Chegando ali, ele chegou na ilha de Guanani, atribui-se que a ilha de Guanani, não se sabe qual ilha é a ilha de Guanani falada, ou a ilha que ele seguiu, que ele chegou, mas sabe-se que é no arquipélago de São Salvador, e foi até Cuba nos dias seguintes, né, na ilha de Cuba, na ilha de Santo Domingo, depois voltou, né, e noticiou que o que ele achava que seria a Índia não era a Índia, era uma outra coisa, né, e naquele processo de estabelecer certa comunicação, que é um dos processos mais fabulosos da história, né, estabelecer comunicação, ele descobriu que existia muito mais de onde ele viu do que ele via pelo seu processo de comunicação com esses índios. Certamente em referência aos grandes impérios que existiam, as grandes civilizações complexas, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Né? Toda uma reflexão sobre. Voltando para lá, então, a Espanha acabou descobrindo um torrão de terra que seria a América, batizado com o nome de um outro navegador chamado Américo Vespucci, depois de vários anos. É óbvio, né, pessoal, que Portugal ficou muito ressentido com essa descoberta e eles tentaram entrar em um acordo 2 anos depois, né? Só que antigamente, né, em 1480, já tinha sido assinado um tratado chamado Tratado de Toledo, na cidade de Toledo, falando que tudo que existia no Atlântico era de Portugal. Né? Só que a Espanha descobriu uma coisa que estava entre o Atlântico e o Pacífico. Né? Até então eles não sabiam que existia um outro oceano do outro lado. As tretas foram gigantescas nesses anos, né, da descoberta de 1492 a 1494. A Espanha teve uma tacada de mestre que você vai achar uma idiotice. Fala, vamos deixar quem entende do assunto resolver essa situação. Deixaram para o Papa. É um exemplo de como o poder espiritual ainda tinha muita validação nessas questões, né? Mas o Papa entende pra caramba, nossa. Lá vai o Papa e faz um documento chamado Bula Intercoetera. A Espanha, como não é boba nem nada, levou ao Papa, porque o Papa, Alexandre, não lembro agora se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não lembro, me desculpe, era espanhol, né, gente? E obviamente que ele intercedeu em relação à Espanha, né? Nesse documento, chamado Bula Intercoetera, ele traçou o que seria o seguinte. Deixa eu ver, aqui, nesse mapa. As 100 léguas das Ilhas Canárias, as Ilhas de Cabo Verde, desculpe, ali embaixo, né, que são propriedade de Portugal até hoje, a Canárias e Madeira também, estabelecia-se um meridiano de 100 léguas, ou seja, você andaria 100 léguas a oeste e estabeleceria uma linha reta imaginária. Tudo que existisse a oeste do meridiano seria da Espanha e a leste a Portugal. Portugal ficou puto porque nessa divisão estabelecida pelo Papa não ficava nenhum pedaço da América recém-descoberta, né? Do continente recém-descoberto, aliás, né? Não tinha o nome de América ainda. E de tanto encher o saco, o Papa mudou essa bula intercoetera, a interpretação dela, né, para a bula intercoetera 2, que estabelecia em 1494 que esse meridiano não seria de 100 léguas, mas sim de 370 léguas, como você consegue perceber ali na imagem de vocês. Isso, o meridiano pegava um pedaço da América, estava mais que bom para Portugal, né, pelo menos por enquanto, ele conseguiu, né, a partir da sua influência, isso aí. E tudo que ficava a oeste para a Espanha, a leste para Portugal. Parece sempre que nós olhamos nesse mapa, pessoal, e que parece que Portugal foi lesado. Né? Não, Portugal não foi lesado, meus amigos, tá? O Tratado de Tordesilhas não só dividia aqui a América, como dividia o mundo inteiro. Ele tem uma outra ramificação do outro lado, pessoal. Né? Então, Portugal, a Espanha podia ficar com toda essa terra, incluindo a América do Norte. Fato, ela nunca conseguiu chegar lá em cima, e nunca foi intenção de chegar lá em cima, porque o que ela encontrou na América Central e do Sul foi suficiente para as suas ânsias mercantilistas e metalistas, porque tem ouro, né, das grandes civilizações que aqui existiam, fabulosas, por sinal. Né? Falamos disso no ano que vem. Portugal ficou com esse canto do Brasil, né, do atual Brasil, e ficou também com todas as feitorias da África e também com a Índia. Né? Toma a Índia para você. Fica com ela aí, não quero saber. Tem coisa melhor que especiaria. Tem uma coisa melhor que especiaria, que é o ouro, que é a prata. E a Espanha consegue. Né? Inglaterra, França e Holanda
obviamente ficaram fora dessas divisões e futuramente, quando consolidarem seus estados nacionais, vão tentar tirar a casca dessas divisões, como você já pôde conferir nas aulas de História do Brasil, né? Com o professor Augusto falando da França Antártica, da França Equinocial, da Confederação dos Tamoios, né? Os ingleses vão se estabelecer lá em cima, onde a Espanha não consegue chegar, né? Inclusive depois de um tempo vão tomar o que é da Espanha, se você não percebeu, vai perceber um pouco mais para frente. E os franceses mais acima ainda, né, pessoal, onde hoje é o Canadá, província de Quebec, né, vão se estabelecer lá. E também nos Estados Unidos. Mas enfim, isso é papo para um outro papo, uma outra hora, uma outra aula, e assim sucessivamente. Nesse processo, pessoal, de estabelecimento, começa então a colonização da América, não só colonização no sentido que nós conhecemos, mas também uma invasão, né? Isso foi uma invasão, não foi uma conquista, porque isso aqui não estava em jogo hegemonia, né, pessoal? Foi uma invasão onde invadiram e tiraram de civilizações tão complexas quanto civilizações europeias, só que com outro prisma econômico, né, e tiraram delas o direito de viver. Mas esse é um papo que na aula que vem nós vamos comentar um pouco acerca sobre dessas civilizações. Não só eu, mas vocês terão 2 aulas de civilizações pré-colombianas e de colonização da América, que são importantes, não só na frente de História A, mas também na frente de História C do professor Ângelo, né? Teremos que falar muito bem disso, né? É o nosso continente, é a nossa história, como diz Augusto, né? De fato, é a nossa história, porque somos todos latinos, né? Somos todos latinos. Até você, que a seu tataravô veio da Alemanha, né? Você é latino. Tá bom? Gente, obrigado. Até mais. Nos vemos na nossa próxima aula. Show. Deixa eu parar aqui. Eu sempre esqueço de parar e de encerrar a gravação quando eu estou falando, mas agora eu estou encerrando e estou parando, ou não estou parando.